meio de nós. Vai ser no próximo dia 24 de outubro. O Bernardo Custer está com a gente. Fala, Bernardão. O Custer diretamente do Paraná, esse paranaense. Você é de Maringá ou Londrina, né? Não, Londrina. Londrina. Pelo amor de Deus. Mas agora eu tô em Cascavel, aqui num café. A gente estava fazendo uma viagem, eu parei, entrei em Cascavel, entrei num café para fazer a entrevista aqui ao vivo, senão eu ia perder. Muito bem. E aí, então, qual é o lançamento? O lançamento vai acontecer agora no próximo dia 24, que é segunda-feira, agora na internet, no YouTube. E a gente optou por fazer isso, Emílio, né, esse lançamento do nosso documentário. Eles estão no meio de nós porque ele está num momento crucial das eleições, né? Ele não é um filme que tem um objetivo eleitoral, mas ele fala de um momento que a gente está vivendo, que é essa guerra pela religião na política, principalmente ligada ao catolicismo e o socialismo, que é o que a gente chama de teologia da libertação, né? Esses padres comunistas que no fim criaram o PT junto com os sindicatos, né? E deu na fundação do partido, na criação de tipos como Lula, né? E a gente optou, a gente tinha inclusive falado que ia fazer o lançamento primeiro nos cinemas em São Paulo, Rio e Curitiba, só que em função do timing da situação, né, a gente resolveu fazer uma mudança de estratégia e fazer o lançamento nacional online, livre e gratuito para todo mundo, antes das eleições, uma semana antes do segundo turno. Né? Então, a gente que já isso é uma coisa boa para anunciar no Pânico, aproveitar a audiência, a gente já é o filme, né, ou seja, a obra cinematográfica de financiamento coletivo recorde no Brasil. Ou seja, não houve filme no Brasil que arrecadou mais do público, de CPF, de pessoa física no Brasil, né? Ou seja, sem lei Rouanet, sem nada. Né? E aí a gente criou um site, Emílio, chamado obomcombate.com, em que a pessoa pode entrar e fazer o seu cadastro lá para poder receber informações da onde a gente vai lançar o filme, porque pode ocorrer uma censura prévia. E assim, não é drama, não é gracinha, não é técnica de marketing nem nada, é só você entrar nas notícias acho que do UOL, dos jornais, até do próprio jornal do qual eu sou diretor, o Jornal Brasil Sem Medo, em que mostra que o Lula e o seu partido, a sua coligação, pediu a censura de 47 perfis, né? E o meu é um deles, do presidente é outro, do Walter Braga Neto é outro, investigação, quebra de sigilo, etc., porque aquela narrativa do gabinete do ódio, né, voltou, né, à tona, e meu nome está lá incluído. Eles querem retirar todas as minhas redes até as eleições, ou seja, se isso acontecer, não tem exibição do filme. Né? Então a gente está pedindo que as pessoas entrem no site obomcombate.com, se cadastrem, vejam lá a sua caixa de e-mail de spam para ver se recebeu o e-mail certinho, e vamos começar essa jornada, porque o filme vai ser apenas o início, né, de uma grande ação continuada contra esses infiltrados, como a gente costuma dizer dentro da igreja, que tentam se aproveitar dela. Então quer dizer, Bernardo, para a gente poder entender, você falou muito e eu compreendi pouco. É um documentário, ele vai ser lançado no YouTube, é isso? Exatamente, no YouTube. Mas a gente criou esse canal do site para, se houver alguma censura aos meus perfis, as pessoas não deixem de receber o caminho para poder assistir o documentário. Ou seja, é só um plano B que a gente criou. Então, entrar lá no site O Bom Combate e fazer o cadastro. Mas ele vai ser lançado, a princípio, sim, no YouTube. Então, quer dizer, o cara tem que entrar no... Puta, eu não tô entendendo nada. É só entrar no YouTube, que acho que vai ser no site dele, desculpa. Entra no site, é isso? Eu posso passar o Instagram e aí o cara tem o caminho? Tem lá na bio lá o link para se cadastrar. Então é o seguinte, você vai entrar no Instagram, Bernardo P. Custer, com K, Custer, Bernardo P. Custer. Você vai entrar lá e lá tem todo o caminho onde ele está fazendo. É um documentário, né? Sobre a teologia da libertação. Isso. Que me parece que é um experimento que fizeram aqui na América Latina. São os padres meio modernex, que são meio comuna. É um esquema que bolaram o PT. Tá? Colocando o marxismo dentro do cristianismo. É um esquema meio bossa nova. Isso. É tipo o socialismo moreno. Isso, o socialismo moreno. É uma coisa bossa nova, uma coisa tupiniquim. É muito tupiniquim. Mas, Emília, é uma coisa importantíssima. As pessoas às vezes, mas você vai falar agora de religião nesse momento? Eu digo, olha, eu me lembro de uma conversa que o Fidel Castro teve com o bispo Dom Pedro Casaldáliga espanhol, que era lá do Xingu, né, da prelazia do Xingu. Prelazia do Xingu, não, desculpa, do Araguaia. E ele falava o seguinte, Fidel Castro, na conversa com esse bispo aqui do Brasil, que a teologia da libertação era mais importante para a revolução na América Latina do que o marxismo. Ou seja, ele via o potencial revolucionário
do uso da igreja para fins políticos, né? Isso, no fim, obviamente, a gente sabe, culminou na fundação do PT, no aparelhamento das comunidades eclesiais de base, na ideologização dos sindicatos do ABC Paulista, com Dom Cláudio Rumes, Paulo Evaristo Arnes, Frei Beto, com toda essa turma, inclusive a criação do MST, as pessoas não sabem, né? O MST, o Movimento Sem Terra, nasce da Pastoral da Terra, que saiu da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, os dois grandes braços do PT nas massas, que é o MST, a SEBS e os sindicatos, foram ideologizados por padres, por revolucionários religiosos ou por ideólogos mesmos da esquerda católica. Então isso é uma força tremenda. Sim, mas isso também foi na época dos milico, né? Porque a classe média, ela estava na igreja normal, e eles viram uma oportunidade ali de entrar no campo e fazer a cabeça da rapaziada nessa galera que estava no campo, né? É daí que surge mesmo porque eles não podiam se manifestar politicamente. E aí foram na igreja e criaram essa igreja meio bossa nova, digamos assim. Essa igreja mais assim... É uma igreja com a estátua do Lenin na porta. Nossa Senhora. Não combina. O Lenin é o santo. Não combina. Mas Lenin e Fátima. É aquela coisa, não existe alma mais honesta nesse mundo, né? Isso aí. Mas aqui no Brasil cabe essas coisas. Sim. Afinal de contas, a gente inventou carro a álcool, pino T, cheque pré. Por que não uma igreja com Lenin na porta? Você não lembra do sushi com catupiry, pizza com ketchup, né? É isso aí. Pô, mas deve ser bem interessante. E a produção é sua, Bernardo? Quem que fez a produção? Exatamente, a produção eu sou diretor de conteúdo, apresentador e dei alguns pitacos no roteiro. Mas a roteirista e diretora é a Viviane Principal, que é uma diretora de cinema e cineasta, que está responsável pelo projeto também junto comigo. E foi um projeto, isso é bonito de contar, uma luta de 4 anos, Emílio, para a gente poder parir esse filme. Então foram 4 anos que a gente está trabalhando em cima dessa obra, enfrentando vários percalços, hackearam o nosso site, depois teve aquela busca e apreensão do Xandão na minha casa em 2020, depois teve ameaça de morte de um membro da equipe, que eu não posso dizer quem foi, teve ameaça de excomunhão minha, depois teve a perseguição midiática e problemas técnicos e traições dentro da equipe. Ou seja, é um filme flagelado. Né? Mas a gente viajou mais de 5 países, entrevistamos 20 intelectuais e coletamos 42 horas de material gravado. Ou seja, é muito material, uma coisa riquíssima que a gente fez, e nunca posso assim me gabar, falar com tranquilidade, sem exagero, que nunca esse problema foi abordado desta maneira. Porque a gente vai olhar o problema da teologia da libertação, que afeta a todos os brasileiros. Porque o Lula fala isso várias vezes, o PT só chegou onde chegou, ele só chegou onde chegou por causa da teologia da libertação. Ele fala isso explicitamente. Tanto que no nosso trailer a gente coloca, inclusive, esse trecho para mostrar para as pessoas, né? Mas, ou seja, a gente faz uma análise de vários pontos de perspectiva, ou seja, de todo mundo que analisou, e depois eu apresento, obviamente, a minha tese, que é coroada no final. Então vai ser uma oportunidade para as pessoas que conhecem receberem mais esclarecimento, e aquelas que não conhecem, né, terem alguma noção do que está acontecendo. Porque muitas vezes, Emílio, eu vou contar um testemunho bonito para você. Eu estava uma vez no interior de Minas Gerais e chegou uma senhorinha para mim de uns 80 e poucos anos, e ela disse assim: Bernardo, eu precisava que você viesse aqui na minha casa para te dar um abraço. Eu falei: por quê, minha senhora? E daí ela, emocionada e tal, né, porque eu já venho falando desse assunto há muito tempo, quem me acompanha sabe, e ela falou: eu era freira nos anos 60. E depois do Concílio Vaticano II, por causa das coisas que aconteceram, eu larguei a igreja, porque achei que tinha virado uma confusão, achei que não tinha mais necessidade, fui viver meu mundo, abandonei Deus, abandonei tudo, daí tive meus filhos e netos, estava todo mundo lá, né? E ela falou: e depois que eu vi as denúncias que você começou a fazer em 2018 e depois continuadamente nesses anos, isso foi final de 2019, eu percebi que a igreja que eu tinha abandonado não era a igreja de fato, era uma perversão que fizeram dela por causa da teologia da libertação. E hoje eu voltei à igreja e eu amo Nosso Senhor, eu quero te agradecer por recuperar minha fé. Ou seja, muita gente está sendo enganada. E é isso que a gente precisa denunciar. E, Bernardo, tem algo que eu acho muito interessante, Emílio, que é quando a pessoa está professando a fé dela, quando ela está num culto ou em qualquer lugar, ela está numa situação, na grande maioria das vezes, de vulnerabilidade. Ela se abre para o pastor, ela se abre para o padre, e a teologia da libertação explora exatamente um momento em que a pessoa ela não está pensando em política.
e o discurso acaba sendo introjetado de maneira misturada no discurso teológico, na profissão da fé. Então isso acaba, bem na linha do que você disse, né? Enganando muita gente, porque é que nem na sala de aula. Eu gosto de usar o paralelo do Paulo Freire. O aluno é um vulnerável, o aluno é um inocente. Ele está na sala de aula querendo aprender matemática, biologia. Quando você vê, a criançada está sendo doutrinada, usando Paulo Freire como método e como essência de doutrinação também, né? Exato. O método central da teologia da libertação para eles colocarem isso avante, é uma mudança linguística. Eles vão ressignificando as coisas. Então eles mantêm os mesmos nomes, tipo, sei lá, eles mantêm a Eucaristia como Eucaristia, mas eles dizem que na verdade ela não é ali o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ela é a partilha dos bens, do fruto do trabalho humano e da terra. Então se a igreja divide tudo igualmente entre os seus, por que na sociedade humana não deve ser assim? Se a igreja se engaja em dividir os bens, por que nós não devemos fazer o mesmo na sociedade, né? A confissão não é mais confissão, né? Ou seja, não é o perdão dos pecados. Você vai ter ali uma sessão de psicologia profunda. O batismo não é mais ali o perdão do pecado original, né? Não, é ali a inclusão do excluído na comunidade. Os milagres de Jesus, como por exemplo a multiplicação dos pães, você vê isso nos livros lá do Frei Beto. Ele fala assim, não, o milagre não é o Jesus mesmo multiplicar o negócio sobrenaturalmente. Não, sabe o que é? Jesus fez o principal milagre, que é retirar as amarras ideológicas da propriedade privada e fazer com que todo mundo compartilhasse o que era seu. Dá licença, porra. Que eles falam que o Jesus é socialista, né? Cristo é socialista. Tem esse papo, Mas dividir o pão. Cristo não é... Eu imagino Jesus abraçado com Fidel Castro, o Lenin. Então, mal legal do Cristo é que o Cristo não tinha essa, se era o Lenin, se era o Bolsonaro, abraçava todos. Quem tava com ele falava, vambora, tá comigo, vambora, vamos aqui pro caminho, né? O importante é que Jesus vinha, abraçava todos, mas ele sempre dizia, vá e não peques mais. É isso aí. O pessoal da teologia da libertação esquece esse pedacinho. Agora me fala uma coisa, esse negócio, porque é incrível, né, como a política tomou conta. A gente... Sim. Às vezes as pessoas falam, política e religião é um negócio que... Não sei. Deve se misturar. Eu não acho legal. Eu também. Eu não acho legal. Eu acho que cada um tem que ter a sua... na política a gente tem que ser mais pragmático, eu acho. A gente tem que comprar um pacote que seja melhor, não é? Na política. Eu acho que não combina muito. Mas hoje em dia a política, como a gente vive em sociedade, é um negócio muito importante também. A gente tá por dentro da política e tá vivendo politicamente. Né? As decisões afetam a nossa vida. Por isso que eu acho interessante você assistir esse documentário. Para quem não conhece essa história é meio falada e tal, mas eu acho que nunca teve um programa especial, um documento especial sobre isso aí. Porque isso aí fica meio na CNBB, ele fica meio ali no subterrâneo, não é, o Bernardo? Então, as pessoas não querem discutir esse assunto porque diz política e religião não se discute. Eu digo pelo contrário, se a gente não discutir, alguém vai fazer isso pela gente, né? Eu digo, se você não fizer boas escolhas políticas, você não terá liberdade religiosa. Que foi o erro que aconteceu na Nicarágua, o erro que aconteceu na Venezuela, que está se encaminhando na Colômbia e em outros países aqui da América Latina. Ou seja, a gente se preocupa com política para poder ter a liberdade de escolher a nossa fé. Então, assim, eu me uno nesse momento a todos os protestantes, aos evangélicos, aos espíritas, que prezam pela sua liberdade religiosa, porque eu vou te dar um exemplo sensacional, Emílio. Você pega o caso da Nicarágua. A esquerda católica foi que ajudou a colocar o Daniel Ortega no poder nos anos 80. Sim, beleza, colocou. Estava lá o Ernesto Cardenal, que era o ministro da Cultura, um religioso, que tomou uma chamada ao vivo de São João Paulo II, quando pousou no aeroporto, tem aquela cena famosa. E aí o que aconteceu com esse Ernesto Cardenal, que era um padre que trabalhava no governo? Ele passou o governo inteiro muito bem lá. Aí no final da vida ele começou a criticar o regime. Sabe o que aconteceu? Foi perseguido e depois no fim da vida proibiram de visitar o cara morreu meio sozinho lá no quarto, entendeu? E foi abandonado, ele foi perseguido pelo regime que ele ajudou a criar. É isso que vai acontecer com todos esses clérigos e religiosos que ajudarem a transformar o Brasil, Deus queira que isso não aconteça, num regime opressor. Ou seja, a gente tem que se preocupar com política. Jesus Cristo nunca nos isentou, e escuta, todos os nossos queridos apóstolos e santos, etc., sempre se envolveram em momentos cruciais. O Pio XII, na primeira metade do século XX, o grande papa ali da Segunda Guerra,
que foi de 39 a 58, ele condenou formalmente o comunismo para que os italianos não votassem no comunismo e não sufocassem a igreja na Itália. Ou seja, ele interferiu diretamente, mas por um aspecto de necessidade e liberdade. Não porque para fazer as pessoas crerem ou impor a religião à força nas pessoas, mas para garantir a liberdade de crença. A liberdade religiosa com certeza não deve ser interferida, mas na sua visão, como é que você vê os políticos que se apropriam da religião? Porque no final o cara quer voto e isso daí conta, né, na hora do cara se eleger. É normal, sabe, Zuckerman, porque o brasileiro é um povo muito, muito, muito piedoso, um povo de muita fé. Assim, eu ando pelo Brasil inteiro. Quase todo final de semana eu estou viajando. Esse final de semana agora eu estava em Curitiba, agora eu vou estar na Bahia, no outro eu estava no Pará. Enfim, eu rodo bastante, sei como é que é a cara do povo, o cheiro do povo, o que o povo pensa. O povo brasileiro é essencialmente religioso, majoritariamente cristão, né? E é inevitável que esse sentimento popular precise de algum eco na política, só que ele não pode ser usado como uma ferramenta política, mas os valores, as defesas das pautas, como, por exemplo, no caso cristão, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o socialismo, contra essas coisas, tem que ser manifestado, porque é uma maioria, e ela tem que botar a sua opinião ali. Então, é uma coisa que o Bolsonaro sempre disse agora, nesses últimos tempos, né? Preocupe-se com política, para você depois poder preocupar-se com religião. Porque se você não fizer isso, depois você não vai ter liberdade. Concordo 100% com ele. Entendeu? Não é questão agora de usar a religião. No meu entender, isso é errado. É o que o PT fez. Você tem que ecoar aquilo que as pessoas que têm religião defendem e que, no seu entender, são benéficas daí para o país. Muito bem. Bernardo, então, mais uma vez eu vou passar Passa o endereço aí para quem quiser... Inclusive para você também aprender, você não precisa concordar também, não. Claro que não. É para você ir lá e acompanhar aí essa história do Bernardo, é um trabalho que deve ser bacana. Com certeza eu vou assistir, que eu tenho curiosidade aí nesse assunto. Então Assista, Emílio. Vai ter, tem gente do México, tem gente da França, tem gente da Itália, tem bispos do Brasil, tem um cardeal falando também, tem mais outro bispo também do norte do país, tem vários intelectuais brasileiros nos Estados Unidos. A gente fez o melhor que a gente pôde para entregar um conteúdo sensacional e o mais isento possível, né, tratando da realidade, para que as pessoas conheçam o assunto e depois tomem posição conforme elas quiserem. Então entre lá no site obomcombate.com, faça lá o seu cadastro, depois cheque no seu e-mail, na sua caixa de spam, lixo eletrônico, para ver se chegou bonitinho, e aí você vai ter certeza que você vai receber as informações para assistir o filme. Então vamos repetir o site, por favor. obomcombate.com. obomcombate.com sem BR. Você entrando lá, você vai receber o e-mail, aí vai ter que é um jeito que eles miguelaram agora para se tiver censura. Tecnologia é um negócio assustador. Por isso que não adianta a gente ir contra a tecnologia. Não tem como competir. Não tem como competir com a tecnologia. Então entra lá nesse... Oi, fala, querido. Eu já sofri tanta censura do Supremo Tribunal Federal, bicho, que eu já tô com as costas já calejadas. Então a gente já sabe como é que a banda toca, né? É isso aí. O importante é levar informação para todo mundo, levar conhecimento e o público tirar suas conclusões. Isso é que é gostoso. Exatamente. Por isso que eu gosto de estar aqui todo dia, trocar ideia com bastante gente. Obrigado. Como diria o São João Paulo II, não tenhais medo. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. O Instagram do Bernardo, para você entrar lá, é Bernardo P. Custer. Bernardo P. Custer, que falou de uma cafeteria, tava um barulho desgraçado, os caras fazendo café aí, mas deu para entender tudo direitinho. Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado, Emílio. Bom programa para vocês. Obrigado, um prazer aqui, toda a audiência. Obrigado. Boa. Zuzu, nosso convidado de honra deste programa, por gentileza.